Lição 1. Davi e sua vocação. Meus irmãos, eu quero saudar a todos na paz do Senhor. Nós vamos fazer uma leitura bíblica no livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. O texto diz assim: O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Com esta leitura bíblica, nós vamos falar sobre a vocação de Davi. É interessante nós trazermos esse tema, principalmente como auxílio às dezenas de professores da escola dominical, até mesmo alunos e superintendentes, porque com certeza vai ajudar na formação espiritual daqueles que estudarem a vida deste homem de Deus. Quando a gente fala de vocação, nós chamamos a atenção para a palavra hebraica, a palavra cara. Essa palavra ela ocorre 720 vezes no Velho Testamento e 147 no Novo Testamento. É uma palavra que significa chamar, convocar. É uma palavra que tem a ver com o ofício que a pessoa realiza, que a pessoa faz. E quando nós estudamos Davi, quando nós falamos sobre Davi, a gente precisa aprender alguns princípios sobre esse chamado dele, essa vocação que Deus fez com Davi. Por que é interessante a gente falar sobre vocação? Porque essa vocação bíblica, de alguma forma, todos nós estamos inseridos nela. De alguma forma, o cristão, quer seja um pastor, um obreiro ou não, ele tem a sua vocação. Seja uma vocação geral, da qual todos nós fazemos parte, ou uma vocação mais específica para uma obra especial, para uma obra que Deus reservou para aquela pessoa. E é neste caso que nós estamos falando sobre Davi, o homem chamado por Deus, vocacionado por Deus. Então, alguns princípios que eu quero trazer, quero compartilhar com todos vocês sobre a vida de Davi, que são princípios que são úteis para todos nós. Em primeiro lugar, que eu quero chamar a atenção, que a vocação bíblica, ela não é um mandado, ela é um mandato. Mas são palavras com pronúncias iguais, mas que têm um significado completamente diferente. Quando a gente fala de mandato, a gente quer chamar atenção para algo que tem começo, tem meio e tem fim. Então é importante a gente falar sobre esse mandato bíblico, da vocação bíblica. Por quê? Porque isso nos faz saber que nós somos responsáveis diante de Deus por aquilo que Ele nos confiou fazer. E isso a gente vê na vida de Davi, como ele fez isso de uma forma excepcional. Há um texto em Atos dos Apóstolos que resume bem esta chamada de Davi. A Bíblia Sagrada, Paulo citando o Velho Testamento, ele diz que Davi, ele foi chamado por Deus, e Davi serviu a sua própria geração. O que quer dizer isso, essa escritura, quando diz que Davi serviu a sua geração? Que Davi viveu com um propósito, dentro desta vocação, que ele soube administrar, ele soube como tratar esse chamado de Deus. Então isso para nós hoje, no século XXI, é relevante sim, para nos dar a ideia da responsabilidade com as coisas de Deus, entendendo que nós somos apenas mordomo das coisas espirituais, que nós vamos prestar contas da nossa administração. Então, essa vocação no sentido de mandato, mandato divino, que Deus nos confiou, é uma lição que nós devemos levar para toda a vida. Então, esse é o primeiro ponto que nós devemos sublinhar nesta lição da vida de Davi, o mandato. Todos nós temos a responsabilidade, dentro deste mandato, entra a questão do dever, do compromisso que nós temos diante do Senhor. Então, amados irmãos,
Quando a gente fala da vocação de Davi, que a gente fala como um mandato, a gente tem um outro ponto que a gente quer chamar a atenção, né? A vocação bíblica, ela nos põe numa categoria à parte. Davi foi um homem com a vocação específica, com um ofício que Deus o entregou, e foi colocado numa categoria à parte. Em que sentido? É que Davi tinha uma missão especial para fazer. E a gente lê no versículo da Bíblia, que eu reflito muito nesse texto, Lucas 1,15, diz que na chamada de João Batista, na vocação de João Batista, aí nós temos a palavra do Novo Testamento, a palavra grega, kaleo, né? Daí vem o verbo proskaleomai, que é chamar para perto de si. João Batista, ele foi chamado, e diz o texto, que ele não poderia beber vinho nem bebida forte. O que quer dizer isso? Olha, vinho era muito comum na Palestina nos dias de João, mas quando a Bíblia diz que ele não poderia beber vinho nem bebida forte, é que Deus o colocou numa categoria à parte, colocando assim sobre os ombros de João Batista a convicção e a responsabilidade, como profeta de Deus, o último da velha aliança, né, a transição para a nova, é que João era um homem chamado para uma obra específica. Isso para nós é importante, sim, nós falarmos desta obra, dessa chamada específica. Nós que desempenhamos ou desenvolvemos alguma função, trabalho para Deus na sua obra. Então isso nos põe numa categoria à parte, quer dizer, nós devemos zelar pela vocação, nós devemos ter o máximo cuidado com esse dom que Deus nos deu, né? Com essa chamada especial que Deus nos deu. Tratar com zelo, não com negligência, com omissão, mas com o sentimento de responsabilidade. Saber que é um dever. Assim como nós temos direito no reino espiritual, na vida cristã, nós também temos deveres. Eu me lembro até de uma frase do filósofo grego Justin Garden. Ele diz que se fala muito em direitos humanos, mas ele diz que já está no tempo de nós falarmos dos deveres humanos também. Que nós temos deveres a cumprir com a sociedade, com a igreja e com Deus. Então, eu acredito sim que essa revista, esta lição, com certeza vai trazer edificação a você, você que foi chamado por Deus para ser um professor da Bíblia, um professor de escola dominical, deu este privilégio a você. Saiba que você tem uma missão, tem uma vocação especial, isso lhe colocou, com toda certeza, num plano especial de Deus, lhe colocou de uma certa forma à parte, né? Deus lhe reservou, lhe chamou. Mas há uma outra coisa que eu quero chamar a atenção quando eu falo de vocação bíblica, é que a vocação bíblica, quando a gente vê a história de Davi, como Deus o chamou, é que essa vocação, eu quero até usar aqui um jogo de palavras, ela tem paternidade, mas não tem padrinho. O que eu quero dizer com isso? É que a vocação, a chamada de Deus, é algo que tem origem nele, é dele, não é do homem. É evidente que nós cooperamos com Deus. O apóstolo São Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus, mas a vocação é o Senhor, vem dele, foi ele que nos chamou, foi ele que nos reservou. Então nós temos que entender esse princípio. E Paulo ele diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não da parte de homens. Olha só que coisa interessante, não da parte de homens, mas da parte de Deus. O chamado para a obra de Deus, seja ela de pastor, evangelista, missionário, professor da escola dominical, superintendente, você que faz algo para Deus, saiba que Deus é quem origina isso. Deus é que coloca isso no coração. Ninguém é chamado para uma obra de Deus simplesmente porque quis, como diz a Escritura, porque a palavra de Deus, a carta aos Hebreus é bem clara em dizer que ninguém toma esta honra para si, se pelo Senhor não é chamado. Veja, você foi chamado
né? E você que está aí dirigindo como professor, como superintendente, a gente vê a importância que há neste ministério que Deus lhe confiou. Então, eu quero chamar mais um pouco a atenção quando a gente fala da vocação bíblica, é que a vocação bíblica não nos transforma em uma estrela, mas ela nos convoca para sermos mártir. O que eu quero chamar a atenção é que o Evangelho de Deus hoje, você que ministra, que sabe, está levando a palavra, sabe como há muitas distorções hoje, né, quando a gente fala de Evangelho. E muitas pessoas pensam que ser obreiro ou realizar a obra de Deus é ter a vida de um executivo, é uma estrela, é um show mesmo, mas não é nada disso. A Bíblia nos chama que é um trabalho, né, de sacrifício. Paulo diz que aquele que ensina esmere-se no ensinar. Isso nos faz ver que o trabalho de Deus é um privilégio, é maravilhoso, mas não é para chamar atenção para nós. Nós não temos esse evangelho na Bíblia antropocêntrico, mas cristocêntrico. Então, você que tem acompanhado a palavra de Deus, a vida de Davi, a vida do homem segundo o coração de Deus, saiba deste princípio. Você foi chamado, né, você tem essa missão de Deus, e essa missão de Deus lhe dá muitos privilégios, com toda certeza e garantia, mas não é para nos transformar em estrelas. Eu costumo dizer que as estrelas brilham, mas elas também caem. Nós precisamos entender que nós estamos aqui para cumprir uma missão profética. E quando a gente fala de vocação divina, de vocação de Deus, pegando por base Davi, que teve uma chamada para ser rei, uma chamada para trabalhar na área social do povo, mas foi uma chamada que deixou um exemplo para nós. Então nós queremos deixar com você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi chamado por Deus para ser um professor de escola bíblica dominical, um superintendente, você que é aluno e se interessa pela palavra de Deus e que está vendo esta mensagem de Deus. Seja abençoado, desfrute tudo aquilo que Deus tem para você e continue nessa jornada, nessa caminhada, sabendo que Deus tem infinitas bênçãos, maravilhas para derramar sobre o seu povo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Lição 2. Davi desafia e vence o gigante. Meus amados, eu convido-vos para nós lermos uma porção da palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Nós vamos estudar, ver a vida de Davi, o desafio de Davi com Golias. Já é de conhecimento da membresia da igreja, todo crente tem conhecimento dessa história. E nós devemos entender, amados, que assim como Davi foi provado, assim como Davi, para ser rei de Israel, passou pela forma, né, pela forja da tentação e da provação, nós também, de alguma forma ou de outra, nós seremos também provados. A provação, ela faz parte da vida do cristão. Não há como nós nos eximir ou fugir da provação, porque a provação, ela vai formar e vai, de certa forma, ela vai trabalhar nosso caráter. Então,
Então, o cristão que não é provado, o cristão que não passa na provação, ele não amadurece nem cresce. Então, nós, quando estudamos a vida de Davi, nós vemos que o embate dele com o filisteu foi que transformou Davi, de fato, num homem diferenciado. Então, nós precisamos trazer este fato que para nós é muito relevante. A gente acabou de ler essa referência bíblica, desse desafio com Golias, e alguma coisa que nós devemos destacar aqui. Por exemplo, a questão da aprovação, da palavra grega peirasmos, significa provar, significa experimentar. Então nós estamos também, como Davi, sendo experimentados. Eu costumo dizer que a criança, ela só aprende a andar de bicicleta se ela está disposta, a riscos, até a tropeços, a ser provada durante o aprendizado que ela está passando. Então, Davi, a gente vê isso no embate dele com Golias. E eu quero destacar neste momento, nesta lição, alguns princípios, alguns fatos da vida de Davi que para nós são relevantes ainda hoje. Porque quando a gente fala do desafio de Davi com Golias, a gente fala de batalha espiritual. A gente fala de confronto espiritual. E, meus amados, convenhamos, vamos refletir um pouco. Há muita coisa sendo dita por aí, em púlpitos, muita coisa sendo pregada, escrita, sobre batalha espiritual, que não está de acordo, de forma alguma, com aquilo que ensina a palavra de Deus. Alguns mitos sobre batalha espiritual caem quando nós confrontamos ou vamos estudar a vida de Davi. Então, nesse encontro de Davi com Golias, tem alguns princípios de batalha espiritual que eu quero destacar aqui, porque eu acredito sim, que serão úteis para você no seu dia a dia. Quem nunca foi provado, quem nunca enfrentou um conflito espiritual? Todos nós. De uma forma ou de outra, a gente está envolvido numa guerra, numa batalha espiritual. Agora, isso não pode ser superestimado. Davi, quando ele enfrentou Golias, ele conheceu, o seu inimigo. Ele tinha um conhecimento do adversário. E nós precisamos também ter este conhecimento das coisas espirituais para podermos, sim, enfrentá-la. Então, eu quero chamar a atenção para essa questão de nós não devemos superestimar o nosso adversário. De forma alguma. Se a gente tem uma visão do reino do mal, além daquilo que a Escritura diz, a gente começa a ter algumas paranoias, a gente vê por aí pessoas que estão completamente distantes da realidade, estão superestimando o mal. Isso, de forma alguma, é correto para a vida do cristão. Então, Davi, há textos na palavra de Deus que mostram que Davi, ele não superestimou o seu adversário. Deixa eu ler um versículo bíblico que diz assim: Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. 1 Samuel 17:32. Então Davi, ele não superestimou Golias. Ele não o valorizou acima daquilo que era para ser. Eu quero até contar aqui uma história que eu li há algum tempo. Diz que nos Estados Unidos, você sabe que lá eles têm uma festa chamada Halloween. Diz que o cidadão se vestiu como se fosse um demônio, Satanás, botou uma roupa bem excêntrica, chifre na cabeça, uma máscara muito feia, e foi para o Halloween. No caminho, no trajeto até o local onde a festa estava se realizando, o carro dele quebrou. E ele ficou agora desesperado, disse, meu Deus, o que eu faço? Agora eu estou aqui. E escutou alguns hinos sendo cantados numa igreja, assim, perto. E ele disse, eu vou já lá pedir ajuda aos crentes. Eu estou precisando, eu vou lá pedir ajuda.
E ele foi e esqueceu de tirar a sua fantasia, né? Foi com aquela máscara muito feia. Quando ele chegou naquela pequena igreja rural, o pessoal começou a correr, gente pulava a janela, correu todo mundo, só ficou uma velhinha, né, na igreja, que não podia correr. E ela com um bastão, ele se aproximou para pedir ajuda, e ela disse assim para ele, se antecipou e disse, olha, seu diabo, eu quero dizer para você que eu estou aqui nessa igreja, mas eu sempre fui do seu lado, viu? Então, isso é uma história que nós trazemos aqui porque as pessoas têm uma ideia errada do mal, né? As pessoas têm uma ideia errada, superestima, coloca, e existem verdadeiras bizarrices no campo da batalha espiritual. Mas, amados, a gente aprendendo com Davi, sabe que Davi, ele não superestimou, nem também subestimou o seu adversário. Nós não podemos subestimar. Se a gente não pode dar um valor que o adversário não tem, mas nós não podemos subestimá-lo. Eu já ouvi pregadores ou pessoas por aí dizem, você quer ver Satanás? Olha para debaixo do solado do meu sapato. Isso é colocar o mal por baixo, né? Subestimar, não está certo. Nós precisamos tratar com uma palavra. Jesus diz para Pedro, eu quero ler essa escritura com você. Lucas 22:31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Veja só como a realidade espiritual é tão séria, né? Nós temos que ter cuidado. Não é que nós vamos ter medo. Eu gosto de ver a história de Davi porque ele não temeu o adversário. Ele tinha uma ideia real do mundo, do perigo, mas também do poder de Deus. Nós não podemos, amados, superestimar, nem temer de forma alguma. Eu já contei uma história para você, mas quando eu falo em batalha espiritual, quanto mais ilustrar para você entender essa realidade, é importante. Diz que nos Estados Unidos, um irmão pediu o pastor para dar um testemunho. Ele dizia, pastor, eu quero dar um testemunho, me dê um dia. E o pastor, de tanto ele falar, o pastor se sensibilizou e disse, irmão, um dia tal você vai dar seu testemunho. Mas como é? Me adiante, como é que vai ser esse testemunho? Ele disse, pastor, eu quero dizer ao Senhor que eu botei o diabo para correr. O pastor, amém, meu irmão, se você botou o diabo para correr, isso é bom. Ele disse, mas pastor, não terminou. Eu estou correndo na frente e ele está correndo atrás. Assim, não dá certo, né, meus amados? A batalha espiritual, nós temos que saber que a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos, sim, que saber que nós somos vencedores, mas não vamos superestimar nem subestimar. Vamos ter uma visão real daquilo que a Bíblia diz. Bendito seja o nome do Senhor. Mas há uma outra coisa que eu quero destacar nesta mensagem. É as armas espirituais. Davi tinha armas. Não pensemos de forma alguma que Davi foi enfrentar Golias desarmado. Não, ele enfrentou Golias armado. Embora as armas dele, para nós, à luz da cultura hoje, do grande poder bélico que nós temos hoje, e até de Golias, que tinha armas pesadas, a lança de Golias pesava só a ponta dela, 11 quilos, a gente acha as armas de Davi simples, mas eram armas que Deus deu, o importante é isso. A gente está armado com as armas que o Senhor nos entregou. Então veja só, nós não podemos estar desarmados. E a Bíblia fala na carta aos Efésios, capítulo 6, dessa armadura. Paulo diz assim, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus. Ele usa uma palavra grega, pantokratos, né? É uma palavra que é uma arma completa, né? Uma arma completa. É uma armadura que de fato protege. Então nós, cristãos, devemos também estar armados, guarnecidos, e a Bíblia fala dessas armas da direita e da esquerda. As armas ofensivas e as defensivas, as armas de ataque e as armas de defesa. A Bíblia fala dessa arma de ataque como sendo a palavra de Deus, e fala do escudo da fé, né? Fala da oração como uma arma de proteção.
Veja que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele destaca isso. E nos livra do mal. Mal ali no original grego é uma referência direta ao maligno. Uma referência bem clara a Satanás. Então nós temos esta recomendação de Deus. E com Davi nós aprendemos estes princípios. Eu oro a Deus, como obreiro, que você seja mais ainda iluminado com esta lição, com esta revista que, em boa hora, a nossa casa publicadora coloca em suas mãos, para que você seja instrumento de Deus, até para ajudar outras pessoas e mostrar a importância das armas espirituais e que neste combate, nesta batalha, nós não estamos desguarnecidos. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus em Cristo nos abençoe e continue nos dando a sua graça. Amém.